dia a todos. Começa mais um programa Quadrinhos, começa mais uma aventura pelo mundo zumbi com a Juni Apocalipse Girl, hoje completamente apocalipse. E vamos a uma discussão importantíssima nesse momento. Caso você nunca tenha percebido, notado, existe uma coisa chamada zumbi. O zumbi entrou em moda. O zumbi virou uma figura... O zumbi é pop. O zumbi é pop. Já fizemos alguns programas antigos, teve um que eu não vou lembrar agora qual, que a gente especificava, na verdade, o que é o zumbi. Os tipos de zumbi. Os tipos de zumbi. Não é o que a gente vai fazer hoje. O que nós vamos fazer hoje, na verdade, é falar de um quadrinho que é... No Brasil, saiu pela editora Mitos, feito pelo roteiro do senhor Jean-Luc Istin e ilustrações de Elia Bonet, falando sobre um clássico dos clássicos do zumbi, da temática zumbi, que é A Noite dos Mortos-Vivos, originalmente feito pelo senhor Jorge Romero, em 1968, que é uma obra fantástica, incrível, e principalmente vale muito a pena, sobre o que o Romero está falando. Vale dizer, se você acompanha os nossos programas, se você vê as nossas listas do YouTube, que nós já fizemos um programa, eu e a Juni e eu fizemos um programa, fica meio estranho isso, mas tudo bem, falando sobre o Romero, que ele já foi para os quadrinhos, sim, se eu não me engano, com Malif, levando o universo, não é? Sim. Do que ele criou para os quadrinhos. Então a gente já tem filme, já tem quadrinho, já deve ter livro, alguém deve ter feito alguma coisa do gênero. Sim. Juni, quem é o zumbi do Romero? Oi, gente, tudo bem? Hoje bem apocalíptica. 2 minutos depois é que eu deixo você falar. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá a hora que vocês estão ouvindo isso. Hoje bem apocalíptica, mas cá estou eu. Então, gente, o zumbi do Romero. As pessoas têm algumas teorias, porque o Romero ele trouxe algumas migalhas, né? Uhum. Mas o canon mais aceito, porque é o canon que ele acaba deixando nos filmes dele, é o do zumbi bíblico. O clássico zumbi bíblico, né? Que é aquele em que o inferno fica cheio de mortos, porque pessoas demais pecaram, né? E aí os portões do inferno eles não fecham mais. E não fechando mais, os mortos começam a voltar à vida, porque o inferno está cheio. Uhum. Inclusive, num dos filmes dele, acho que é Madrugada dos Mortos, ele começa com essa passagem bíblica. É um dos que começam, né? Mas tem outros filmes dele que encerram. A Noite dos Mortos-Vivos eu não lembro se tem essa passagem específica. Vou ser bem sincera pra você que... Então, tem muito tempo que eu assisti esse daí, né? Tipo, 2 anos. Não, eu assisti a Noite dos Mortos-Vivos, eu assisti a primeira vez quando eu era adolescente, e eu assisti de novo, acho que deve ter uns 2 ou 3 anos, que eu assisti ele e o remake, porque eu queria comparar. Uhum. O remake de 1900... De 90? Alguma coisa assim. Eu não vou dizer datas, porque eu sou muito ruim de datas. Toda vez que eu tento dar uma data, eu erro. E a gente não vai fazer um Google agora. E a gente não vai fazer um Google. Então, assim... uma coisa assim. Eu sei que teve o filme original e teve um remake. Então, assim, eu assisti os dois pra comparar. E aí, o que acontece? Gente... Tem muito tempo, eu não lembro se tem. Mas, normalmente, nos filmes do Romero tem essa referência bíblica. É claro que teve um filme, a continuação da Noite dos Mortos-Vivos, ele deixa uma pincelada de que pode ter sido produto químico. Uhum. Tem outros filmes em que ele deixa aquela deixa ali de que o zumbi está evoluindo, porque o zumbi clássico dos primeiros filmes de Romero é aquele zumbi lento, né? Brains, né?
aquela coisa bem clássica, que é o zumbi lento, o zumbi burro, aquele zumbi que qualquer contaminação ele se torna zumbi. Então, se você for arranhado, se você for mordido, se você morrer, mesmo sem ter sido contaminado, então se você não for mordido, mas você morrer, teve um ataque cardíaco aqui, sem ter acontecido nada contigo, você vira um zumbi. Porque estaria no ar, né? Porque estaria no ar, todo mundo está contaminado. E aí é que tá, se é um zumbi do tipo do inferno, todo mundo vai virar zumbi. Mas se fosse uma contaminação, você dependeria da contaminação para virar um zumbi. Então, por isso que esse é o canon mais aceito do que a da contaminação por químicos, por exemplo. Mas enfim, diga. Eu sempre quando você falou disso, eu sempre me lembro do The Walking Dead. Se eu não me engano, é a 24ª edição, em que o Rick ele olha pra galera e diz: nós somos os mortos-vivos. Sim, essa... tem, eu não sei qual mas é linda. É linda, porque o discurso é longo, mas ele no final diz, no começo e no final, nós somos os mortos-vivos. Que é quando ele cai em si, que os mortos-vivos não são os mortos. Não são os mortos, que nós é que vamos morrer. Nós somos nós que somos os mortos-vivos, que ainda estão vivos. Vivos, então é fantástica essa colocação. Mas, voltando ao Romero... Esse é o zumbi do Romero. Mas ele evolui nos últimos filmes dele, ele estava evoluindo para alguns zumbis que estavam... Alguns zumbis específicos, não eram todos, mas que eles começavam a desenvolver uma certa liderança e um pouco de inteligência. No Maliv, na obra junto com o Maliv, o zumbi já começa até a falar. Então, no meio dos... Dava pegando você, estamos, pegar. Isso. Uma coisa muito... Uma certa coordenação. Rústica e afins. Mas ele não conseguiu dar continuidade na obra, né? Por que a gente está falando tudo isso? Porque a obra A Noite dos Mortos-Vivos, que nós vamos falar hoje, busca trazer esse Romero, busca ser uma homenagem ao Romero. Em algumas partes eu gostei e muito. Em alguns momentos eu senti que a homenagem, que a obra fez o seu papel. Sim. Em outros, a gente vai discutir que a coisa... Em outros, se isso daqui fosse YouTube e não um programa de rádio, vocês iam ver minha cara de olho arregalado. Porque não foi tão bem assim. Não, tem algumas partes que são... Eu não quero dizer sofríveis, mas a gente vai levantar pontos... da obra que... Eu queria ser bonzinho. Não, mas são tão sofríveis. Você tá igual o Samuel. Quando eu quero ser bonzinho, ele... Não seja bonzinho. Tá bom. Não, mas é porque... Assim, eu quero salvar a obra, gente. Eu quero salvar alguma coisa... Não, mas dá pra salvar a obra em si, gente. Assim, eu já vou adiantar o spoiler. Eu gostei muito. Tirando algumas partes. Se você for pela obra do Romero, se você é um fã de Romero... Tirando algumas partes sofríveis, se você for lá arrancar a página, a obra, o quadrinho é ótimo. Sim. Você só precisa arrancar a página. Algumas páginas realmente tem que serem... Ou alguns personagens têm que ser arrancados. Isso. Ou pelo menos modificados. Isso. Mas o resto... Se você deixar só a história ali, o macro da história... Cara, Romerão. Sim. Muito bom. Tá bom, eu confesso que... Mas a parte sofrível era sofrível com gosto. Eu acho que é isso, né? A parte que dói... Ela dói, eu acabei colocando ela tão acima do resto, ou do todo, melhor dizendo, em que eu falei, cara, na boa, eu quero dar uma nota boa pra você, mas eu não consigo. Ela te machucou. Eu quero dar um 8, 9, mas eu tô com 5. Assim, você tá passando... O Romerão não conseguiu segurar o tranco da parte sofrível. Ai, gente. E olha que a parte de zumbi é muito boa, a parte de sobrevivência Sim. é muito boa. O ser humano que eles colocam é o ser humano do Romero. E aí vem uma coisa importante. Se você nunca viu A Noite dos Mortos-Vivos, ou como eu brinco sempre, Night of the Living Dead. Por favor, é outro efeito. É outro efeito. O negro é uma figura primordial. O Romero fez isso de propósito. Sim. Eu senti isso falta aqui.
Não, é para uma obra que pretende. Isso, a gente já vai começar? Vamos deixar para o próximo bloco? Vamos deixar para o próximo bloco. Então, Vamos deixar. Duas músicas. Gente, hoje eu pedi, eu implorei, eu quase fiquei de joelhos pro Edson. Por favor, toca as músicas de Madrugada dos Mortos, porque, gente, melhor trilha sonora ever de filme de zumbi até hoje, já tocado em filme de zumbi nessa vida. Então vamos começar com um clássico do Cash, The Man Comes Around. E depois, Dionne Warwick, What the World Needs Now. Daqui a pouco a gente volta. Sonhe em maior alcance. 98,1 FM, Utopia. Em 1968, o mundo entrou em desespero, pânico, quando o Sr. Jorge Romero fez uma obra a custo quase que zero, com uma câmera. Com uma câmera simplesaça. Atores que eram amadores. Atores que sempre eram amigos dele de faculdade. Pior é que eram amadores mesmo, gente. Tudo ali era... Tudo era amador, tudo era amador ali. Inclusive, eu acho que teve... Se eu não me engano, teve um filme que fez zoação com isso depois. Uhum. Porque tudo era amador ali. E esse amadorismo, mais feito com uma dedicação e um amor ímpar. E com uma história muito boa. Gerou o maior dos clássicos de mortos-vivos. E eu diria até mais do que isso, virou um clássico do sentimento de sobrevivência humana. Sim. E os tapas que o Romero, já tinha comentado isso antes, os tapas que o Romero vai dando na sociedade é assim de uma grandiosidade em níveis inigualáveis. Em todos os... Se você nunca viu, mas tem zumbi. A preocupação, isso foi uma coisa que, vendo os filmes do Romero, eu entendi muito bem. A preocupação não é com zumbi. Não, a menor preocupação do ser humano deve ser o zumbi. Sim, a preocupação é com o próprio humano. Sim. E aí nós começamos A Noite dos Mortos-Vivos, de Easton e Bonetti. Vou fazer uma pausa aqui, Edson. Essa é uma característica também dos filmes do Romero, e que todos os gêneros de zumbi herdaram. Eu, pelo menos, não conheço nenhum gênero de zumbi que não herdou isso do Romero. O Romero introduziu essa ideia de que, num universo de zumbi, a sua menor preocupação é o zumbi. Uhum. Os seres humanos são muito mais preocupantes. Sim. Então, a obra já começa tentando dar uma explicação para a coisa. Ela começa como? 2 cientistas numa sala, que aparentemente seria uma sala de cirurgia. Sim. Fazendo testes do macaco. Esse teste do macaco, posso ser sincero, cara, isso daí... Eu fui muito para 28 dias. Eu não sei se você foi. Não assim, porque eu tive uma sensação muito assim, nossa, eu já vi isso antes. Porque em 28 dias, tudo bem, 28 dias eles estavam testando vacina para raiva, papapá, não era essa a intenção. Mas eu fui muito para 28 dias depois. Muito. Sim, aí você vai lendo, e aí veio o que a Juni falou logo no bloco anterior, no finalzinho do bloco anterior, que foi a minha revolta. Que eu já comecei assim, cara, isso daqui não tá começando bem. Porque eles estão dando explicação cara. Eles vão querer fazer aquilo que o Romero nunca teve preocupação de fazer. Que é dar uma explicação por quê. E aí a gente vê esse macaco sendo jogado, é spoiler, tô nem aí, desculpa. Primeira página, tá de boa. É logo no começo. Esse macaco vai ser jogado e incinerado em uma pilha de outros milhares de macacos. E não é uma pilhazinha pequena, é uma pilha considerável. E vai apertar o botão de fogo, de incinerar, e é fogo. E aí é que vem, a gente tem o nome da empresa, que é a Lines Corp, Departamento de Pesquisa. Illness Corp. Lines Corp. Salta para uma moça numa terapia. Até aí tudo bem. Ela falando porque ela tem terapia de morte, ou porque ela tem medo da morte e tudo mais. Se começasse com ela, aí eu até que ia gostar mais.
Confesso. Logo depois já salta para essa moça, para essa mãe, que a gente vai descobrindo que ela é mãe, casada, na família família, dela, tudo tal. mais. Ela está saindo com o irmão dela para uma viagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque é fundamental. Caso você pegue a obra, ela já tem isso como preceito. Sim, é a base É dela. a base dela, é a base da obra em que ela sai para uma viagem com o irmão, Deixa o marido e os deixa filhos. o marido e os filhos, vai tocando, vai vendo, e a gente já tem na 13ª página O o mundo. mundo apocalíptico. Vale dizer que eles estão ouvindo uma música que nós não vamos tocar hoje, que é Starway to Heaven, da Led Zeppelin. Mas nós não vamos tocar hoje. Porque eu Led pedi a Zeppelin, trilha sonora de Madrugada dos Mortos. porque a Jenny pediu. Mas a gente vai vendo os zumbis aparecendo. E as cenas clássicas, né? Como New York Times, mortos voltam à vida. Isso é um clássico. Isso é um clássico muito Romero, porque normalmente quando tem as cenas dos mortos, o Romero sempre coloca ou noticiário tocando, e isso é muito legal, porque nos filmes do Romero sempre tem ou noticiário, Sim. ou uma rádio tocando, ou ou um jornal aparecendo essa notícia. Ele sempre coloca alguma coisa de noticiário. E normalmente ele coloca alguém não percebendo um noticiário acontecendo. Sim. Cara, isso é muito Romero. Outra coisa que nós temos é que, assim, nessa página, que é um meio splash, porque na parte tem um quadro pequeno dizendo do New York Times, no quadro, na cena acima, nós temos possivelmente a Golden Gate da Parece ser a Califórnia. Golden Gate. Lembra a Golden Lembra. Gate da Califórnia? Ou seja, se de um ponto ao outro, Os mortos os já... mortos voltaram à vida, né? Já estão andando por aí. E aí é que vem o nome da obra. Na 16ª página, A Noite dos Mortos-Vivos. Por que você está falando tudo isso? É a partir daí que a gente começa a ter o desenvolvimento da obra. Sim. E o desenvolvimento da sobrevivência de cada um dos personagens. Sim, porque aí você vai ter duas macros ali acontecendo na história. O marido com os filhos. Que eu acho extremamente inútil. Gente, é sério. Desculpa. Pra quem não sabe, ou se você estiver ouvindo o programa pela primeira vez, o Edson é pai. Tudo bem, meu filho já tem alguns bons anos. Mas num apocalipse zumbi, eu vou com uma criança de 2 anos. Um bebezinho. É, um bebezinho. Né, que nem anda direito. É. Né, como você falou, meses, e o outro deve ter 2, 3 anos. Por aí. Eu vou sair com 2 crianças pequenas. Não, eu acho que o outro deve ter uns 5, 6, 7 anos. Assim, não dá 5, idade. 6, 5, 6 no porque máximo. ele é pequenininho. Ele é pequeno. Onde numa infestação de zumbi, eu vou sair com 2 crianças por aí? Eu acho que ele pegou meio aquela... Assim, eu vou ser bem sincera. Eu não sei qual é a... Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Porque quando eu li esse quadrinho, eu acabei indo muito pensando que ele bebeu em outras fontes. Cara, é de 2014. Ele não bebeu nas outras fontes. Talvez ele tenha bebido. O que acontece? Quem que faz isso em um livro? Antes de virar filme? Guerra Mundial Z. Sim. Ele sai com as filhas porque movimento é vida. E esse é o problema. Esse é um problema que eu tive com esse quadrinho. Muita coisa que acontece nele e que eu achei muito estranho, porque não parece a Noite dos Mortos-Vivos. Porque na Noite dos Mortos-Vivos você não tem essa movimentação de caminhar. Uhum. O que as pessoas fazem? Elas ficam num lugar. No lugar. Né? Pelo menos no filme original, se eu estou me lembrando Sim, exatamente. Eles se fecham numa casa, casa, e eles se protegem como eles conseguem nessa casa. Uhum. Eles não ficam passeando por aí. Uhul! E aí o problema dessa metade desse arco com o pai e os filhos é que, você está com uma criança, duas crianças, uma criança de colo e uma criança pequena que também não tem independência nenhuma, e você está andando por aí como se você fosse o cara do Guerra Mundial Z? A parte da mãe
Aí sim faz sentido. A parte da mãe A mãe faz sentido. porque ela e o irmão vão para um hotel. Mas é porque eles não têm abrigo. Não tem abrigo, então eles conseguem chegar num hotel onde elas já tinham feito a Sim. reserva Porque os dois viajarem. eles estavam num cemitério, né? Sim. Porque eles, assim, sem dar spoiler, porque isso tá no início do quadrinho, eles estavam indo pro cemitério onde o pai dela tá enterrado, Uhum. né? É o pai dela? O pai postiço. O pai e a mãe, né? O pai os pais adotivos, Os né? adotivos. Então é onde os pais adotivos estão enterrados. É o dia da morte e tal, então assim, eles estavam lá. Então assim, eles estavam desabrigados na noite em que os mortos caminham sobre a terra. Faz sentido eles procurarem abrigo. Agora, o cara estava em casa, porque raios ele saiu de casa? Detalhe, ele sai de casa, vai para um abrigo militar e foge do abrigo militar. Ok. Aí ele acha uma casa, ele sai da casa. Ele acha outro lugar, ele sai do lugar. Gente, você está com uma criança, 2 crianças. Tanto que tem uma hora em que a neném começa a berrar de fome. E atrai todos os zumbis. E atrai zumbis. E ele fica, ai minha filha, fica quieta, minha filha, para de chorar, minha filha. É um bebê com fome. Por favor. O roteiro, por isso que eu falei, gente, algumas horas o roteiro ele desanda. A parte da mãe é fantástica. Mãe, do irmão é ótimo. Ali sim eu me senti lendo uma obra zumbi. De George Romero. Agora a parte do pai pecou muito. 2 músicas, Johnny. Espera um pouquinho, vamos ver também do Night of the Living Dead. Yup. Segundo bloco vamos ter Down with the Sickness, de Mark Jonathan Davis, e Don't Worry, Be Happy, de Bob Marley. Daqui a pouco a gente volta. Utopia não é faz de conta, ela é real e também virtual. Acesse de qualquer lugar utopia.dissonante.org. Juni. Oi. Vamos àquele momento trágico, cruel e desesperador do programa Quadrinhos. Uma cena que você odiou com todas as forças da sua vida. Fácil. Quando eles revelam a causa dos zumbis. Mas isso é fácil, isso é dado. Isso é de graça. Gente, Eu mandei mensagem pro Edson quando eu vi. Eu te mandei mensagem. Sim, eu sei. Por isso que eu tô falando que essa... desculpa, eu vou dar um spoiler logo de cara. Não lê as últimas páginas. Cara. É sério. Desculpa. Não lê as últimas páginas. Fica só na hora em que a mãe é resgatada. Nossa. Porque assim, eles deveriam... Ai, olha. Eles foram... E o pior é que a pior parte da Juni também é minha... Assim, tirando a parte do pai... Porque a parte do pai, eu entendo... Eu tenho a sensação, que eu te falei, eu acho que eles beberam ali na fonte de Guerra Mundial Z. A pessoa leu Guerra Mundial Z. Eu tenho essa sensação, e aí ele achou que ia ser bonitinho fazer o quadrinho. E aí eu acho que essa derrapada, que eu tô chutando, que foi por causa disso, eu não sei em que ano Guerra Mundial Z o livro foi lançado, tá? Eu acho que a pessoa deu essa derrapada. Mas, assim, eu ainda acho plausível, porque vai que o pai é doido. Pai é doido! A gente sabe, o quadrinho mostra, o pai é doido! Tá explicado. Mas, gente, quando eles explicam, quando eles dão a causa, eles matam o George Romero. Eles matam toda a mitologia de zumbi. Porque eles matam. Assim, embora eu ache que o final é muito bom. A frase final da personagem... Eu achei muito bom. Porque assim, ela conseguiu espremer aquela caipirinha dos limões da vida que eles criaram. Mas assim, os limões foram eles que criaram. Então eles tinham que fazer uma caipirinha disso. Mas assim, isso não é o suficiente para salvar o quadrinho. Então assim, dizer que o quadrinho fica bom... Aqui, tem uma parte... quer ver? Aqui.
Imortais no meio de um mundo de mortos-vivos. Então, assim, não é a última frase, Não, por isso que mas você tava assim. eu não gosto deste mundo, John. Um planeta zumbi, cuja raça dominante só tem um desejo: devorar quem está vivo. Então, assim, eu não gosto da forma como eles terminam. E não dá pra salvar isso. É onde eu falei, eu queria dar muito um 8 pra ele. Eu queria dar mais. Porque se você pegar só o arco dela, é o que você falou, se você pegar só o arco dela, sem a parte das revelações, se você pegar o arco dela e tivesse feito um quadrinho só com ela, teria sido uma ode linda. Tinha sido uma homenagem linda Sim. à Noite dos Mortos-Vivos. Mesmo não tendo o negro. Por quê? Porque você teria talvez a provocação do que Romero quis fazer em 1968 de colocar uma mulher heroína. Embora, né? Sim. Você teria colocando uma mulher heroína no lugar de um negro. Beleza. É ótimo. Você continua tendo uma provocação Sim. de ter uma pessoa No que meio de você tanto- não espera que seja a heroína. No meio de tanto homem, né, fodástico, Isso. nós temos uma mulher... Tantos heróis, cheio de Detalhe, arma, uma tal. mulher... Aí vem... Eu não quero... Alguém pode falar que pode parecer preconceituoso que eu vou dizer agora, eu espero que não o seja, mas mulher já com seus 30 anos, aproximadamente, dona de casa, ela... Não tem perfil de heroína. Ela não é a Mila exatamente. Jovovich. É, Ela não é a Mila Jovovich em Resident Evil, gente. Ela é tipo a gente aí no dia a dia da gente, tipo. Então, assim, ela não é uma heroína. E aí ela consegue resolver as coisas mais pela ânsia de voltar para os filhos, de conseguir voltar para casa, de sobreviver, né, do que realmente qualquer outra coisa. Então, o arco dela é uma homenagem a George Romero, nota 10. perfeito. O arco do marido, nota 6. Porque eu tô me esforçando, mas Sim. nota 6. Quando eles botam a revelação, né? 3, menos um. 2. É um assim, você entregou a prova em branco, nem seu nome você colocou. Nossa, porque aí você não tem Romero. E aí esse é o problema, é que você tem 3 partes na história, 2 não são Romero. Isso é um problema, esse é um problema muito grave. A ideia do pai fugindo, se o pai assim tivesse que fugir, aí vai eu dando um pitaco na obra, se o pai tivesse que fugir eu entenderia. Eu ainda criei Mas ele uma tava- mini história na minha Exatamente. cabeça de que o exército passou, obrigou ele a sair de casa. Porque eu tentei justificar, tá? No meu cérebro eu tentei justificar. E aí eu tentei justificar de que, na realidade, o exército perdeu o controle lá do lugar onde ele estava com os filhos. Um pai com 2 crianças consegue fugir, Mas o exército não consegue. Um exército zumbi não entra. Isso, não sei. Não, é sério. Edson, eu tentei criar uma eu também história tentei. assim pra salvar, velho. Eu também tentei. Júnior, uma parte que você gostou. Ela tá no pânico e desespero do riso. Não, uma parte que eu gostei pra caramba. Tem uma psicopata nesse negócio. E tem uma cena que eles fazem uma homenagem a The Walking Dead, porque eu tenho certeza que aquilo ali foi uma homenagem a The Walking Dead. Eu dou minha cara a tapa, porque aquilo não é Romero. A cena da psicopata não é Romero, é The Walking Dead. Eu tinha esquecido dela, que também... É The Walking Dead. Tem uma cena, Gente, desculpa, vai um spoiler. Que também foi uma parte complicada, que ela grampeia uma pele De zumbi. nela. Isso Peraí, é The Walking Dead. Se você tá grampeando a pele do zumbi, a toxina, ou seja lá o que for, que faz as pessoas virarem zumbi, passa pra ela. Sim, mas ela é psicopata. Sim. Então quer dizer, Ela é doida. A psicopatia salva ela de virar zumbi no final. Não, porque ela morre no final. Desculpa. Não morre não. Morre. Não morre não. Morre. Mas não. Morre. Não morre. Morre. Tá Eu bom. te provo agora que ela morre. De qualquer forma ou sorte, Ela morre. uma cena que você gostou. Essa. Psicopata. Eu realmente gostei da cena da psicopata, cara. Eu adoro The Walking Dead. Você queria que eu fizesse o quê? Eles foram lá e meteram uma cena homenagem a The Walking Dead, cara. Porque se não foi uma homenagem a The Walking Dead, eu li como uma homenagem a The Walking Dead.
Eu sou fã de The Walking Dead, cara. Eu comecei a ler aquilo ali quando aquilo ali era mato. Quando aquilo ali, ninguém nem sabia. Eu comecei a ler aquilo ali no número 3, tá? Aquilo ali era mato. Então, não adianta. Tu começou a ler inglês, né? Eu comecei a ler inglês. A gente já falou isso várias vezes. Pois aqui. é. Muito bem. A parte que eu mais gostei foi da briga e de um louco psicopata. Você também gostou do psicopata, mas não, de um sociopata. É o outro sociopata. É, a gente tem uma psicopata e um sociopata nessa renca. Cara, o cara tá com uma sniper. Boa, a cena é boa. Atirando em zumbi. E qualquer pessoa com mínimo de lógica pensa, eu tô no meio do nada, se eu dou um tiro ele vai ecoar. E ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Essa cena me lembrou Madrugada dos Mortos, quando o pessoal sobe no shopping. Sobe no shopping e fica lá. É. Aí, lógico, vira aquele mar de zumbi em volta no shopping. É óbvio. Ah, meu Deus, tem um monte de zumbi se aproximando. É claro, meu amigo, você está atirando. Todos os zumbis da região estão se aproximando do shopping. Aí eu lembro que no filme Madrugada dos Mortos, eles viram e falam, não, é porque os zumbis conservam a memória de quando eles vinham ao shopping e querendo fazer uma crítica ao consumismo. Eu virei e falei assim, meu amigo, com esses tiros de escopeta, espingarda lá no teto do shopping, não é por causa disso não, Até eu vou lá ver. O que tá acontecendo aqui nesse shopping, meu amigo? Me diz aí o que tá acontecendo, me conte. Tá rolando aí. É promoção? Ué, o que tá rolando? Então, assim, eu me lembro... cara, essa cena de espingarda... gente, o povo não tem lá. Mas sabe o que é pior? É que eu imagino que tem muita gente que faria isso. Sim, exatamente. Porque na hora do nervoso, a pessoa não pensa. Não, ela vai agir... O racional vai embora. Ela vai agir da forma que ela considera ser mais segura e plausível. Sim, e às vezes o mais seguro e plausível é atrair mais zumbi. Gente, é uma obra que vale a pena? Vale, se você chegou ao programa até aqui, vale a pena. Você é fã de quadrinho? Você é fã de zumbi? Você está acostumado com essas perrengas? Você é tipo eu, que vai ver alguma coisa de zumbi, não importa a qualidade? Cara, vai fundo, você vai curtir. Você vai ter suas críticas como a gente, mas você vai curtir. Você vai curtir. Agora... se você não for tipo a gente, tem coisa melhor. A gente já indicou coisa melhor aqui. A gente já deu boas ideias. A gente já deu muito boas indicações. A parte boa é que o zumbi aqui é zumbi. Isso aqui, cara, se você gosta do zumbi clássico também. Aqui o zumbi é zumbi, não tem frescura, sem loucuras. E assim, se você curtir, tirando a parte do Romero, se você curtir uma história de zumbi que te deu uma explicação pra origem zumbi, se você não ligar pra isso, você vai curtir. Sim. Porque ele te dá uma explicação e uma explicação razoável. A gente aqui não... A gente não gostou, por quê? Porque esse quadrinho, ele vem com a proposta de ser uma homenagem. O próprio nome já diz, né? Então... Não, e ele diz isso na contracapa. Você olha lá atrás, ele diz que ele pretende ser uma homenagem à Noite dos Mortos-Vivos do George Romero. Aqui. Uma releitura interessante e moderna do filme cult. Sim. Então, ele já tem essa proposta. Então, assim, por isso a gente não gostou. Mas se você, por exemplo, não assistiu o filme do George Romero, não é um purista, não quer isso, mas curte um quadrinho de zumbi, gosta de coisa de zumbi que explique a origem, cara, vai fundo. Manda ver. Manda ver, vai gostar. Juni, 2 músicas. Vamos finalizar com The Hangman's Song, de Tyler Bates, e People Who Died, de Jim Carroll Band. Muito bem. Night of the Living Dead. Deixa eu me despedir, você nunca deixa eu me despedir, você já percebeu? Eu já deixo você se despedir várias vezes. Peraí. Segura a ponta. Segura a ponta. Esquece isso. Não, sem segurar a ponta. Night of the Living Dead, de Easton e Bonetti. Juni, vai lá. Gente, até a próxima, porque ele nunca deixa eu me despedir. Vocês já observaram isso, vocês estão de prova. Deixo. Até a próxima, gente. E se cuidem nessa pandemia pra gente não virar zumbi.
Praise.